Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aí sobre as ideias de Lamarck, de Darwin, né? Um assunto que está dentro lá do material do Aprender Sempre, mas já a gente vai falar sobre isso. Vocês sabem que vocês são sempre muito bem-vindos aqui nas nossas aulas. Participem, interajam, passem aí as informações para o seu professor para ele mandar para a gente aqui. E o professor, sempre que possível, né, mande aqui o nome da escola, o nome da cidade. A gente não consegue ler todos, mas a gente faz o possível para ler bastante. E se eu estou falando de interação, para mim é a parte mais importante da aula, a gente sempre tem que ter uma pessoa muito especial aqui para interagir com vocês. E hoje nós temos a nossa querida professora de Biologia, professora Priscila. Olá, pessoal. Ed, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com você e ainda mais nessa aula sensacional de ciências, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí sobre as ideias, né? De Lamarck, de Darwin, né? E para vocês, professores, alunos, pais aí do nono ano, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. Eu estarei aqui com vocês acompanhando as suas perguntas e as suas respostas aqui no chat. E Ed, bora lá, né? Vamos com tudo. Vamos lá. Vamos chamar esse povo, né? É isso aí. Gente, então é isso. Então hoje, ó, temos um objetivo aí bem tranquilo, tá aí, ó, discutir as principais ideias de Lamarck e discutir as principais ideias de Charles Darwin. É claro, né, que o conteúdo seria muito extenso, então a gente vai fazer de uma forma bem tranquila, dar aquele start, né, e aí vocês aí, com o professor de vocês, aquele que for possível, que às vezes o professor, né, tá trabalhando de uma forma diferente, não tem problema, tá? A gente pensou dessa forma aqui, não é a única forma, nem a melhor forma, é só mais uma forma de fazer. Tá? E a gente sempre aprende um pouquinho, né? Bom, o que nós vamos fazer nesta aula? Então tá aqui, né? A gente vai utilizar o nosso caderno do aluno ali do Aprender Sempre, refletir, resolver atividades, interagir aqui no chat, que para mim é super importante, e buscar, né, ou trocar informações aí, que é extremamente importante. Então, para acompanhar essa aula, é importante você usar o material Aprender Sempre, está aí lá nas páginas 140, 141 e 142, colocar título e data, né, para você ter registradinho aí quando é que foi dada essa aula, até para quando você for fazer as discussões lá com o seu professor, tá bom? Muito bem, aí eu quero saber o seguinte, a gente vai falar hoje sobre evolução das espécies. E aí fica difícil falar de evolução de espécies se não tiver um conceito mínimo do que é uma espécie. Então eu quero saber primeiro, o que você tem a me dizer, o que você lembra para você aí, o que é uma espécie quando eu falo de ser vivo e o que você entende por evolução das espécies. Vou dar aí 2 minutinhos para você falar para mim.
Olha só, Ed, a participação no chat, né, na nossa interação tá bombando, viu? Então, olha só, o aluno Ariel, ele colocou o seguinte, que são diferentes seres de um mesmo conjunto. O Olha. Marcos, ele colocou também, espécies são os grupos em que se dividem os seres vivos. Na verdade, ele fez uma pergunta, né? Será que espécies são os grupos em que se dividem os seres vivos? Aí tem aqui também o Miguel, que ele colocou, espécies são vários tipos que existem. E aí também tem aqui outra interação falando que espécie pode ser definida como um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Olha! O aluno Rafael colocou que espécie é diferente de seres vivos com características diferentes. Tem também aqui a Maria que colocou são diferentes seres de um mesmo conjunto. E o Miguel também colocou espécies são vários tipos que existem. Olha, ninguém falou de evolução, né? É verdade. Olha, o povo correu da evolução, vou te falar, viu? Mas tudo bem, a gente vai discutir hoje isso aí. Então, só esclarecendo, tá, gente? Já faz algumas aulas que nós não falamos mais habilidade, foi um pedido dos próprios professores, porque a aula realmente é para os alunos e não para os professores, então a habilidade você pega lá no repositório. E o professor Carlos Magno está bem, tá bom? Ele está cuidando da família, né, mas ele está bem, tá? Em breve ele estará com a gente aqui de novo, tá bom? Muito bem. Então, dadas aí os devidos esclarecimentos, vamos lá. Ó, essas respostas que a professora leu, eu acho muito legal, principalmente quando você vê que vem da espontaneidade, né? Eu acho isso legal. A forma que fala, a gente entende, viu? Eu entendi perfeitamente o que foi dito. Eu vou falar de uma forma aqui um pouquinho mais técnica, mais polida, mas é só para a gente saber que existe uma definição, tá? Que já foi lida ali, né? Basicamente, os seres vivos da mesma espécie, a gente determina que eles são da mesma espécie quando eles são isolados reprodutivamente. O que isso significa? Seres só podem se reproduzir se são da mesma espécie, salvo aquelas exceções que vão gerar híbridos, né, que vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da mula, do burro, que são gerados a partir de equinos e de asininos. Mas aí são exceções a regras, tá bom? Via de regra, somente seres da mesma espécie conseguem se reproduzir. Por isso que às vezes você vê na TV um documentário, alguma coisa, o cara fala, esse aqui é um besouro que finge ser uma formiga. Aí você olha, mas ele é igualzinho a formiga. Como é que o cara sabe? Além de outras coisas, porque eles não conseguem se reproduzir ali entre aquele grupo, tá? Ele vai ter que ter o grupo do besouro lá para se reproduzir. Então, isso é o que determina uma espécie. E quando eu falo de evolução da espécie, são as modificações que essa espécie vai sofrendo ao longo do tempo. Por exemplo, a gente tem hoje bactérias que vivem na boca de vulcão, que vivem, né, em regiões, e acredita-se que foi o primeiro ser vivo aí que surgiu na face da Terra, ou primeiro, muito próximo do primeiro ser vivo. Mas ela não é igual àquele que estava aí há 3,5 bilhões de anos atrás. Ela foi evoluindo junto com tudo que foi acontecendo com o planeta. Então ela vai nos remeter a uma vaga lembrança do que pode vir a ter sido um dia um ser vivo primitivo. Mas esse ser vivo que parece primitivo, ele também evoluiu. Ele sofreu mudanças ao longo de milhares de anos. Tá? Então isso é a evolução, são essas mudanças que vão acontecendo com seres vivos. Pois bem, o material de vocês, né, o Aprender Sempre, ele discute lá, Lamarck e Darwin. Eu não sei se quem já trabalhou com isso, quem não trabalhou, quem o professor já trabalhou com isso na escola, quem não trabalhou. Mas antes de eu começar a falar das ideias do Lamarck, eu vou jogar uma perguntinha aí para ver o que vocês respondem para mim, para ver a partir de onde que eu tenho que começar a falar, tá bom? Então tá aí, ó. É correto afirmar que, de acordo com as ideias de Lamarck, se você já souber alguma coisa sobre Lamarck, tá? Que o filho de um fisiculturista nasceria musculoso? Fala aí pra mim, que é a partir daí que eu vou começar a falar pra vocês. 2 minutinhos.
Olha só, Ed, a interação tá bombando aqui, Oh, olha que só. bom. Então, o aluno Marcos colocou que não. Já o Emanuel e o Miguel, também alunos, colocaram que sim. A Pro Rosiane também colocou que, segundo Lamarck, sim. Ah, tem também aqui outros que colocaram também que sim, a maioria está colocando sim, né? Também colocando aqui, olha, sim, o filho já nasceria musculoso, pois segundo Lamarck, os músculos desenvolvidos passariam aos pais, né? Ou, acredito que sejam dos pais ou algo nesse sentido. Olha, O aluno também, aqui da PEI-COC, Kitajima, também colocou, acho que não, mas segundo Lamarck, sim. isso aí. Então a gente tem que lembrar o seguinte, por que a gente começa a falar pelo Lamarck? Né, como muitos já falaram aqui, já sabem, e outros não, mas vão ficar sabendo agora, o Lamarck é considerado que o que ele falou já está ultrapassado, né? Ainda que tenha alguns estudos aí que em algumas situações pode alguma coisa parecida acontecer, mas no geral, né, o que Lamarck falou não era bem da forma que ele falou. Entretanto, a gente estuda ele porque ele foi o cara que, assim, vamos dizer assim, melhor se aproximou até o momento dele. Né? A gente tem que lembrar que esse assunto era discutido desde a época de Platão, lá 400 anos antes de Cristo. Platão já foi um cara que especulou sobre como que a herança era passada de pai para filho. Tá? E aí quando chegou no Lamarck, ele foi o cara que falou coisas desse tipo, né? De que, ó, as espécies mudam ao longo do tempo e se transformam em outras espécies, né? E que isso acontecia, né, até ficou conhecido como transformismo lamarckiano, né? Isso acontecia, ou a herança lamarckiana, isso teria uma força interna lá que faria, então, com que esse ser vivo fosse se modificando. E sim, de acordo com Lamarck, tá, mas hoje a gente sabe que não é bem assim que acontece, de acordo com Lamarck, os esforços que você fizesse ao longo da vida e fossem repetitivos, etc e tal, que mudassem a sua estrutura corpórea, isso passaria para a sua prole, para os seus filhos. Né? Então, inclusive ele chegou a ser, muitas vezes, até assim, sofrer de caricaturas, etc e tal, de piadinhas, porque dava a entender que o ser vivo ele mudava porque queria mudar, ele tinha o desejo de mudar e acabava mudando, né? Então, muito bem, vamos ver aí a ideia do Lamarck, tá aí, ó, as duas principais ideias aí. Há uma força interna e cumulativa que vai alterando os seres vivos de geração em geração. Quando uma espécie acumula muitas dessas alterações, gera uma nova espécie de forma linear. Um ser vivo sofre ao longo da vida transformações individuais, diferentes esforços, diferentes ambientes. E essas transformações são herdadas pela prole. Então era a ideia aí, eram as ideias principais aí do que o Lamarck falava. Tá bom? Então sim, né, se o fisiculturista ele não faz lá um esforço repetitivo, isso não vai alterando ali, né, a estrutura dele, vai inchando lá as células musculares e tal. Então, de acordo com a ideia de Lamarck, isso o fisiculturista já teria um filho mais musculoso, tá? Inclusive, ele fez uma discussão aí sobre a girafa, né, que ele falava o seguinte, que a girafa, em princípio, teria o pescoço pequeno, mas ela ia tentando alcançar as árvores e aí seus descendentes iam tendo cada vez pescoços maiores. Hoje a gente sabe que não é assim e a gente sabe disso por quê? Porque quando o Lamarck estava falando sobre essas coisas, estava nascendo, né, um outro cientista aí, que é o Charles Darwin. Tá? O Charles Darwin, acontece o seguinte, ele foi estudar para ser médico, né, ele era neto de um médico famoso, né, que era o Erasmus Darwin e tal, e aí ele não gostou muito do curso de medicina. E o pai dele era líder da igreja anglicana, pastor, não sei como é que chama. Tá? E o Darwin acabou mudando de curso, por incrível que pareça, ele foi fazer arte, tá? Educação artística, porque ele precisava de uma graduação para se tornar líder da igreja. Ele tinha aberto mão da ciência e ia trabalhar na igreja. Entretanto, o fato de ele estar fazendo o curso de arte, ele ter muito acesso, né, a cientistas, a geólogos, etc., ele foi convidado
para ir para uma viagem, para fazer os desenhos, fazer lá as figuras, etc. e tal, dessa viagem, né? E aí, ele foi parar um navio chamado Beagle, tem aí a imagenzinha do navio, né, ao lado aí, tem aí o Darwin, jovem, a faculdade aí de Cambridge, ou pelo menos um prédio, né, que eu imagino que deve ter um campus muito maior, e uma pintura aí do navio, né, ao fundo, tá? É o navio que está ao fundo ali, que seria o Beagle, tá bom? É o que tem aí nessa imagem. Pois bem. E aí o que o Darwin fez? Olha aí, ó, ele fez essa rota que está aparecendo aí no mapa. Esse navio que está ao lado aí é uma réplica que foi construída recentemente, em 2017, tá? Do Beagle original, mas esse aí é uma réplica. Mas, então tá aí. E aí olha só como ele viajou pelo mundo. E conforme ele foi fazendo essa viagem, ele foi desenhando inclusive formações rochosas, encontrou muitos fósseis, desenhou fósseis. E aí ele percebeu o seguinte, que dava para ver que dependendo da região que um ser vivo estava, parecia que ele tinha tido um ancestral comum e foi sofrendo ali mudanças conforme o ambiente que ele estava, a disposição de alimento, tipo de clima, etc. Tá? Bom, soma-se a isso que depois de algum tempo que ele já tinha feito essa viagem e tal, um cientista chamado Alfred Russel Wallace, lendo o que Darwin já tinha escrito e fazendo observações por conta, ele chegou a algumas conclusões que assustaram Darwin, porque o Darwin já tinha chegado à mesma conclusão, mas ele tinha medo de divulgar porque ele conhecia a posição religiosa, política da época, né? Que era a religião que a gente chama era a posição que a gente chama de fixista, né? Criacionista fixista, que é aquela que Deus criou tudo como é e nada muda. Tá? E era o que a ciência, desde a época de Lamarck, lá, era o que a ciência mais ou menos acreditava e tal. Já tinham muitos, né, que pensavam diferente, mas tinham meio que medo de falar. Tá? E aí o Darwin se viu obrigado, para não perder um trabalho de anos e anos, ele entrou em contato lá com Wallace e os dois acabaram publicando o trabalho em conjunto. Então começou como se fosse a teoria de Darwin e Wallace. Tá? E eu coloquei do lado aí a imagem de um matemático, o Thomas Robert Malthus. Ele falou o seguinte, que a produção de alimentos, ele era um matemático, ele falou que a produção de alimentos era muito menor do que a quantidade de seres vivos que iam surgindo na Terra. Então, logo, não tinha comida para todo mundo, né? E aí, somando essa informação com o que o Darwin observou, ele disse assim, eu já sei, então somente aquele que é mais bem adaptado, nunca o mais forte. Tá? Porque senão a gente não tinha formiga, né? É o mais bem adaptado. Eu sempre falo isso, é só a gente lembrar do inseto. O inseto ele não é forte, né? Mas ele é ninja, né? Se você jogar na parede, ele sai andando na parede, se jogar para cima ele voa, jogar na água ele nada. Então ele está muito adaptado, tá? E aí o que o Darwin falou? Ele falou que quando o ser vivo está muito bem adaptado, ele consegue alimento, ele consegue atingir a maturidade sexual, né, a idade adulta, e consegue procriar e deixar seus descendentes com as características dele. Tá? Foi isso que o Darwin falou. Então, a evolução estaria diretamente ligada ao quê? A adaptação às situações da vida ali, né? Conseguir sobreviver, basicamente. Essa é a diferença básica entre o que Darwin falou e o que o Lamarck falou. Enquanto o Lamarck falava que era um esforço do ser vivo, o Darwin já falava que não, que era uma seleção natural. O cara que não estava adaptado, ele não conseguia levar a sua genética, tudo bem que o Darwin não conhecia a genética, ele não conseguia levar suas características adiante, tá bom? Já aquele cara que estava bem adaptado, ele conseguia levar as características adiante. Então não tinha a ver com esforço, tinha a ver, na verdade, com uma seleção natural, a seleção do mais bem adaptado. Tá bom? Muito bem. Então é claro, né, que o Darwin sofreu também, assim como o Lamarck, sofreu muitas críticas, né? E principalmente porque quando chega lá na origem do homem, começou-se a falar que ele tinha dito que o homem veio do macaco, coisa que o Darwin nunca falou, né? Ele falou que houve um momento na história evolutiva que tanto o macaco quanto o homem tiveram um animal, um ancestral comum que deu origem a esses grupos, né? Ao grupo dos primatas. Mas, enfim, né, o estrago já estava feito, até porque a gente vê
hoje no Brasil, né, no contexto político, etc. e tal, que muitas vezes uma mentira prevalece sobre a verdade, né? Então, não foi diferente na época do Darwin, tá bom? Muito bem. E lembrando, tá, que ele estava estudando para ser um religioso, né? Muito bem. Então tá aí, né, outras fotos do Darwin em diferentes fases da vida dele, tá? Só para vocês saberem aí como ele era bonitão. Muito bem. Aí eu quero saber, de acordo com Charles Darwin, ó, tá aí, o que influencia diretamente a evolução dos seres vivos? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem. Olha só, Ed, o pessoal aqui no chat parabenizando pela aula, viu? Então o pessoal tá curtindo. Temos aqui algumas interações. Então, a Pro Rosiane colocou, por exemplo, a questão do meio ambiente, o Pro Marcos colocou a questão da genética, vários outros professores também colocaram a questão da seleção natural. Olha! A Maria Vitória colocou também o meio ambiente, o aluno Carlos colocou a evolução, né? Vários aqui, então, citando a seleção natural, parabenizando pela aula, falando que está ótima. Que eu bom, também puxa concordo. vida, obrigado. Né? O Carlos aqui da Escola Estadual Professora Ana Cecília Martins, de Sorocaba, também colocou o meio ambiente. Alguns também colocaram, né, que se adapta, sobrevive e permite a evolução. Então, muitos colocando a respeito da ideia do meio ambiente, da genética, da seleção natural. Ok. Né? Então, assim, a genética vai ser tema de uma próxima aula, tá? Porque aí a gente vai falar do Mendel, vai voltar para o Mendel, e aí a gente vai ver que nasce uma nova ciência que junta, né, as ideias de Mendel com as ideias de Darwin. Porque o problema do Darwin é que ele não sabia explicar como isso acontecia, porque ele não conhecia a genética. Era a parte dele que ele pecava um pouquinho. Mas quem falou aí em adaptação, basicamente era isso. Era a adaptação que fazia com que o ser vivo mandasse adiante aí as suas características. Vamos ver a nossa sistematização aí, porque a aula já acabou praticamente. Lamarck defendia a ideia do uso e desuso, em que, devido à pressão do ambiente, estruturas não utilizadas pelo organismo atrofiavam e deixavam de surgir na prole, enquanto estruturas muito utilizadas passavam de forma desenvolvida para a prole, podendo essas alterações gerar novas espécies. Já Darwin não, ele dizia que os seres evoluem devido à necessidade de adaptação. Em outras palavras, os mais bem adaptados sobrevivem e passam sua característica adiante. Tá bom? Bom, gente, então era isso, né? Assim, o Lamarck era linear, já o Darwin vai fazer uma árvorezinha. A gente vai voltar nisso aí, tá? E
Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, dizer que vocês podem avaliar a nossa aula aqui, né, através desse QR Code e também do link que está aparecendo aqui. Eu quero me despedir de vocês, agradecendo a participação da professora Priscila, que veio aqui abrilhantar a nossa aula. Gente, muito obrigada, Ed, pelo convite, e a gente se encontra mais aí nas aulas de biologia, né? Aí.